Vamos direto ao vivo falar com a repórter Rosane Ferraz, que está numa delegacia especializada aqui de Goiânia, já tem imagens dela. Eu quero saber que história é essa, que homicídio é esse que você vai contar pra gente. Boa tarde, Rosane. Boa tarde, Jordeval, Luciano, nossos telespectadores. Pois é, você até disse, quanto vale uma vida, hein? Neste caso, nessa história que vamos contar, essa vida aí, ela custou 30 mil reais. A história é o seguinte, nós temos aí imagens que vamos mostrar agora do Genesmar Martins de Oliveira e do Fábio Lopes Vieira, que foram presos acusados do homicídio de Flávio Pereira Rosa. Essa pessoa que perdeu a vida por causa de um veículo avaliado em 30 mil reais. De acordo com a polícia, o Genesmar, um empresário aí da região da 44, dono de 2 lojas e também de uma lavanderia, ele comprou um veículo para que o Flávio passasse a trazer cigarros aí do Paraguai para serem vendidos na capital. O Flávio teria feito essa viagem de 2 a 3 vezes. Na última, isso não teria dado certo. E o Flávio foi morto aí sem chances de defesa, foi surpreendido. Sabe por quê, gente? Porque o veículo nesta última viagem foi apreendido junto com a mercadoria. O Genesmar não gostou nada disso, de acordo com a polícia. O Flávio, não teve tempo de provar que o veículo tinha sido realmente apreendido. Foi surpreendido na casa dele, na frente da mulher, dos filhos e foi morto com 5 tiros. Isso aconteceu no mês de abril aqui em Goiânia, no residencial Junqueira. Essa vítima que perdeu a vida por causa de um veículo avaliado em 30 mil reais. Outro fato que também chama atenção é que esses 2 presos aí das imagens, logo depois do assassinato, eles vieram até aqui a delegacia, e mentiram para a polícia dizendo que o autor dos tiros seria uma terceira pessoa que estaria foragida. Em seguida, esses 2 fugiram. Um deles para Curitiba e o outro para o Piauí. Mas a polícia descobriu a história toda, conseguiu provar, inclusive, que o veículo tinha, sim, sido realmente apreendido e chegar até esses 2. Como é que foi essa investigação? O delegado Thiago Martimiano, que comandou essas investigações, que terminaram com a prisão dessa dupla. Exatamente, eles após o crime, eles vieram à delegacia de homicídios, mentiram muito, falaram que o autor dos disparos era uma terceira pessoa que estava junto, que não sabia por que essa pessoa havia atirado, mas a gente não acreditou nessa história e iniciamos as investigações e descobrimos que, na verdade, a vítima estava fazendo um serviço de trazer mercadorias do Paraguai para o Genesmar. E uma dessas viagens ele perdeu um veículo no valor de 30 mil reais, que era do Genesmar. O Genesmar havia oferecido aporte financeiro e esse veículo também. E isso gerou uma revolta no Genesmar porque ele não conseguia mais contato com o Flávio, com a vítima. E como é que foi no dia do crime? No dia do crime ele estava bebendo em um bar. Eu acho que o álcool, inclusive, foi um gatilho para esse crime. E ele resolveu ir à casa da vítima, do Flávio, tirar a situação a limpo. Chamou um funcionário dele, um funcionário bem próximo, o Fábio, e mais outro funcionário que não sabia muito da história, não. E foram na casa do Flávio, houve uma discussão, o Flávio não conseguiu comprovar que esse veículo havia sido apreendido, e de fato havia sido apreendido o veículo, e então o Genesmar ele perdeu a cabeça e desferiu 5 disparos aí na vítima. Os filhos assistiram o pai ser morto, delegado? Foi na frente de toda a família, foi um crime brutal. 2 filhos do Flávio presenciaram, a mulher do Flávio presenciou e a sogra do Flávio presenciou também o crime. Pois é, um empresário bem sucedido da região da 44, agora atrás das grades. Como é que fica a situação aí criminal desses 2? Realmente, isso até choca. O Genesmar ele tem uma situação financeira muito boa, ele é bem estabelecido. Esse valor dos produtos do Paraguai, para ele não ia fazer diferença nenhuma. Então isso acaba chocando a gente. Ele está preso temporariamente, vou representar pela prisão preventiva e vão responder os 2 por homicídio qualificado, por motivo fútil, óbvio, e sem chance de defesa à vítima, pena de 12 a 30 anos. Obrigada, delegado, pelas informações. Eu volto aí com vocês no estúdio. Ok, Rosane, muito obrigada, uma boa tarde. Obrigada também ao delegado. Que barbaridade, A violência sem fim. Você vê aí uma forma brutal de resolver uma questão, uma pendência aí nos negócios.